Hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 30, que é o processo que levou o presidente Getúlio Vargas Getúlio Vargas se tornou o presidente do Brasil, né? Reparem aí que está entre aspas escrito Revolução de 30, porque há uma discussão na historiografia se realmente foi uma revolução. Você pode escrever que foi uma revolução ou você pode dizer que não foi uma revolução, dependendo do que você argumentar. Eu sou da opinião, sou de uma concepção da historiografia que entende que não houve revolução. Por quê? A elite brasileira sempre foi a mesma. Há 500 anos a elite brasileira é a mesma, nunca mudou. Então eu entendo que nunca houve uma revolução no Brasil. Porém, essa Revolução de 30 foi um processo, de derrubada de um governo por meio de uma luta armada, o que normalmente é típico de uma revolução. Quem participou dessa luta armada? A elite mineira e gaúcha, o tenentismo, o tenente do exército, representando a classe média, e os operários representando o grupo social mais popular, Então, os três segmentos sociais participaram juntos para tomar o poder no Brasil. Como foi uma luta armada, a gente chama isso, você pode chamar isso de revolução. Uma outra forma de você dizer que é uma revolução, o processo de 1930, você pode dizer que foi uma revolução capitalista, que foi uma revolução industrial brasileira. Por quê? Até o início de 1930, o Brasil era majoritariamente rural, agrário, mentalidade mesmo rural, valorização do café. Depois de 30 é que nós vamos ter um grande impulso à industrialização e à consolidação dessa sociedade urbana e industrial, com os burgueses donos das indústrias e os operários trabalhando nas indústrias. Então você pode dizer que foi uma revolução industrial ou que foi uma revolução capitalista. Ok? Bom, fiz um resumo do que foi a Revolução de 30. Vamos por partes, Então voltamos aí. O Brasil era uma república oligárquica. O que significa isso? Uma república de poucos. Só uma elite basicamente mineira e paulista que governava. Ora uma mineira, ora paulista. Ora o presidente mineiro, ora o paulista. Isso que a gente chama de política do café com leite. Café, São Paulo, leite, Minas. O voto era aberto, facilitando demais fraudes, facilitando demais a corrupção. A economia era rural, o país era agrário e o principal produto brasileiro era o café, que ficava em São Paulo, muito voltado para exportação para os Estados Unidos. Lembrando também que chegaram vários imigrantes para trabalhar na produção do café e também para branquear a população brasileira. Tudo que era ser bonitinho, que era ser moderno, que era ser chique, era ser europeu. Basicamente era isso a Primeira República. Eu tenho aí um vídeo, vocês podem olhar se quiserem rever com mais calma como era essa república oligárquica. Acontece, pessoal, que a crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos, o craque da Bolsa de Nova York. Toda mudança vem de um problema econômico. Se a coisa estiver boa, se a economia estiver boa, a população está com dinheiro no bolso, dificilmente haverá grandes mudanças. Porém, a crise de 29 foi uma crise que teve o epicentro os Estados Unidos, mas que afetou diretamente o Brasil. Por quê? O Brasil tinha como eixo da economia a exportação do café para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos entraram em crise, os Estados Unidos vão parar de comprar o café brasileiro. E aí o que vai acontecer com o Brasil? A economia vai cair, vai quebrar. Ok? Teve também a Primeira Guerra Mundial, por quê?
o Brasil vendia café para os Estados Unidos e importava todo o produto industrial da Europa. Como a Europa entrou em guerra, a última coisa que os europeus iam pensar era exportar alguma coisa para o Brasil. Então o que o Brasil vai começar a pensar? Olha, precisamos agora nós mesmos industrializar o país. É o que a gente chama de substituição de importações. Para que a gente vai trazer uma coisa lá da Inglaterra, da França, da Alemanha, se a gente pode produzir aqui mesmo? Ok? E por último, a Revolução Russa, Revolução dos Operários, dos Trabalhadores, que vai influenciar aqui os trabalhadores no Brasil. Nós vamos ver com calma cada um desses negócios aí. Internamente, como eu falei com vocês, o tenentismo, os tenentes, que representavam a classe média urbana, eles queriam entrar na política brasileira. E a política brasileira era impossível de entrar. Era república oligárquica, era de poucos, era fechada. E os tenentes queriam, sobre a justificativa de moralizar a política com o voto secreto, eles queriam eleições livres, moralizar a política para que eles tivessem condições de participar dessa política. Nós vamos ver que isso vai acontecer, eles vão entrar com Vargas e eu diria para vocês que esses caras estão até hoje no governo Bolsonaro. O Exército Brasileiro sempre teve uma participação na política brasileira desde aí, desde a Revolução de 30. E é curioso, gente, porque um exército, a função dele é fiscalização das fronteiras, ou se houver uma guerra, né, uma coisa externa, ela vai lá representar o país numa guerra. O exército brasileiro parece que sempre foi mais voltado para dentro, muito preocupado com a política interna do país, desde aqui dessa época. Beleza? Os operários, a pouca urbanização, a pequena industrialização que o Brasil tinha, ainda era predominantemente agrário. Esses trabalhadores vão querer melhores condições de trabalho, vai ter influência do socialismo, que era supostamente os operários na política, os operários no poder, então vai influenciá-los demais, eles vão fazer greves. E a situação do operário no Brasil era muito precária nessa época. Não tinha legislação trabalhista, não tinha nada, não tinha seguro para acidente de trabalho, não tinha seguro saúde, não tinha nada. Esses operários vão entrar com Vargas e Vargas vai dar, nós vamos ver isso nas próximas aulas, nos próximos vídeos, Vargas vai dar a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que é o que garante seguro-desemprego, licença maternidade, 13º salário, ok? Por último, como o Brasil veio a crise, o presidente paulista Washington Luiz deveria indicar um mineiro pela política do café com leite para manter essa política. Ele foi lá e indicou um outro paulista chamado Júlio Prestes. Aí Minas rompe com São Paulo, uniu ao Rio Grande do Sul e vai lançar o gaúcho Getúlio Vargas. Como a eleição era extremamente fraudulenta, ganhou Júlio Prestes, aí foi preciso uma luta armada envolvendo todos esses que estão aí. Os tenentes, os operários, a elite mineira, a elite gaúcha. Esse grupo venceu e Getúlio Vargas vai assumir o poder no país. Ok? Então vamos só recapitulando aí. Ó. O Brasil está urbanizando, São Paulo, principal cidade brasileira, Rio de Janeiro, capital do Brasil nessa época, uma pequena industrialização começando, uma pequena urbanização, muito do lucro do café que passaram a ser reinvestido nas grandes cidades. Ok? E aí começa a industrializar, começa a surgir o operário traz essas ideias do comunismo, da Rússia e tudo mais. Semana de Arte Moderna, isso vocês vão estudar muito em arte, gente, mas é fundamental como que essa Semana de Arte Moderna, ela tenta dar um caráter nacional para o país. Porque lembra do que eu falei, antes o que era ser chique era ser europeu. Pois é, a Europa pega e entra na Primeira Guerra Mundial.
Que povo mais evoluído é esse? Que povo chique é esse? Então a Semana de Arte Moderna vai ser o Brasil já começando a olhar, olha, vamos produzir uma arte nacional, uma cultura nacional. As nossas pinturas, as nossas esculturas têm que mostrar o que é o Brasil, não o que é o europeu. Então vamos exaltar o negro. Negro é o Brasil, ok? E uma curiosidade, vamos mostrar o clima tropical, as frutas que dão aqui no clima tropical. Mas uma curiosidade também, gente, é o seguinte: desde que Portugal chegou aqui ao Brasil, Portugal tentou, mas sem sucesso, impor a língua portuguesa em todo o Brasil. O Brasil, do tamanho continental, né? Na Primeira República, com a chegada dos imigrantes italianos, alemães, há quem diga que São Paulo falava mais italiano do que português. E aí, essa Semana de Arte Moderna, eles estão discutindo qual que é a língua brasileira, o que nós vamos falar. Muitos desses da Semana de Arte Moderna, né, Mário de Andrade, vamos falar a língua tupi, que é a língua nativa, ok? E nós vamos ver que com Vargas é que o Brasil vai falar em todo o território nacional a língua portuguesa. Só no governo Vargas. Não foram os portugueses que colocaram a língua portuguesa em todo o país. Vargas é que vai falar assim, olha, a partir de agora todas as escolas vão ser aula em língua portuguesa, vai surgir o rádio, os programas do rádio terão que ser em língua portuguesa, e aí sim que o Brasil vai falar a língua portuguesa. Vargas optou pela língua portuguesa. Muitos desses aí da Semana de Arte Moderna acho que queriam falar a língua tupi ou alguma língua indígena. A coluna Prestes. Gente, a coluna Prestes é a coluna dos tenentes, a classe média urbana. Tenentes, vocês sabem, é uma fração do exército. Esses caras tinham o projeto seguinte: vamos entrar na política. Como a política era oligárquica, era toda fraudulenta, eles jamais iam conseguir, eles queriam mobilizar os demais tenentes de diferentes regiões do país, diferentes batalhões do exército do país, para que esses tenentes, por luta armada, derrubassem o governo. Vocês podem ver aí no mapa a coluna Prestes, porque esses tenentistas, o grande líder dele foi Luiz Carlos Prestes. Olha a marcha que eles fizeram no país. Detalhes, nós vamos ver que o Luiz Carlos Prestes era um dissidente. Esses tenentistas não queriam nem olhar para o povão, tá, gente? Eles queriam que os demais tenentes das diferentes regiões do país ajudassem na luta para derrubar o governo e estabelecer um novo governo que tenha voto secreto, uma constituição, um governo liberal, vamos dizer assim. Tá aí, ó, voto secreto, ensino obrigatório, né? Surgiu em São Paulo ou no Sul, nos dois diferentes batalhões do exército, os tenentes lutando, os tenentes marchando, liderados por esse cara aí, ó, Luiz Carlos Prestes. Gente, nós vamos ver esse cara mais duas vezes ainda ao longo da história. Luiz Carlos Prestes foi quem liderou esses tenentes, porém, durante essa marcha pelo país, buscando outros batalhões, buscando convencer outros tenentes, ele começou a entender que o problema do Brasil era muito maior do que uma política, do que um voto aberto. E aí ele vai sair dos tenentes, ele vai abandonar os tenentes e vai se aliar ao comunismo. Portanto, ele deixa de ser um reformista, que eram os tenentistas, para se tornar um comunista, se tornar um revolucionário. Ele percebeu que o problema do país não era só mudar a política, tinha que fazer uma reforma bem comunista, que era a reforma agrária. O que é isso? Distribuir terra para os camponeses. Tá aí o nome Cavaleiro da Esperança, tá, gente? É um apelido que o escritor Jorge Amado deu para Luiz Carlos Prestes. Jorge Amado também era um comunista. Existe esse livro, Cavaleiro da Esperança,
quem puder ler, vale muito a pena. Então tá aí, né? Tudo que eu falei com vocês. Ainda tem mais um detalhe interessante, que é João Pessoa. João Pessoa é um cara que foi assassinado pouco antes da eleição entre o Júlio Prestes e o Vargas. Esse João Pessoa, hoje é provado que ele foi assassinado por uma questão mesmo passional, né? A mulher dele tinha um amante, ele descobriu e o amante matou esse João Pessoa. Só que isso ganhou um contorno político. Os aliados do Vargas alegaram que mataram para prejudicar o governo Vargas e tudo mais. Isso também, de certa forma, inflamou a população a apoiar o Vargas. Como eu falei com vocês, obviamente que o Júlio Prestes ganhou por fraude e aí teve que tomar na porrada, na luta armada, né? Então tá aí uma charge da época mostrando, ó, crise de 29, o tanto que afetou e tudo mais. A Aliança Liberal é a aliança que lançou Getúlio Vargas, que perdeu na eleição. Getúlio Vargas vai assumir o poder por meio de uma luta armada. E tá aí a imagem dos tenentes junto com Getúlio Vargas no centro, os vencedores, aqueles que derrubaram o governo, derrubaram o Washington Luiz, que era o presidente paulista que estava naquele momento. Esse processo a gente chama de Revolução de 30, o processo que coloca o gaúcho Getúlio Vargas no poder. Tá aí uma charge, ó, Getúlio Vargas retirando o Júlio Prestes, que foi eleito de maneira fraudulenta. Getúlio Vargas falou, sai que quem vai governar sou eu. Tá aí então, resumindo, Revolução de 30, processo de tomada do poder por luta armada, né, por uma guerra civil da elite mineira e a gaúcha, que apoiava Getúlio Vargas, mais os tenentistas, né, uma parte do exército que representava a classe média, mais os operários querendo melhores condições de trabalho, mais investimento nas indústrias, contra um governo paulista, cafeeiro, de Washington Luiz e Júlio Prestes. Vitória desse grupo do gaúcho Getúlio Vargas. O Brasil, a partir de agora, começa a Era Vargas, começa uma mudança, vai acabar o voto aberto, vai acabar aquela mentalidade agrária, vai começar a ter uma mentalidade mais urbana, industrial, ou seja, mais capitalista. Ok? É só isso.